Eu nunca fui um fã do Superman, eu não gostava dele. Claro, e como eu poderia? Eu cresci, afinal, durante a ascensão do Zack Snyder como cineasta e contador de histórias, o visionário diretor por trás de 300 e o Watchmen e afins, e durante a época em que a DC não estava muito bem nas pernas, pelo menos no cinema. Eventualmente, o Zack Snyder também se tornou o celebrado diretor de Homem de Aço, um novo tipo de reboot do personagem Superman, que parecia prometer iniciar uma nova era de filmes conectados entre si, talvez algo mais próximo do que a DC fazia nas animações, ou mesmo o que a Marvel tinha estabelecido no cinema. Eu até cheguei a assistir Homem de Aço, mas muito pouco do filme ficou comigo, muito pouco mesmo. Claro, o Henry Cavill supostamente tinha passado a vibe do Superman pras telas e isso foi bem legal, mas afinal, qual é essa tal vibe do Superman? Eu sempre tive contra o personagem as mesmas críticas que eu imagino que a maioria tenha. Ele é muito poderoso, mas tão poderoso que deixa ele sem graça. Afinal, como eu vou me conectar emocionalmente com um personagem que é literalmente essa figura mítica e quase angelical, uma divindade ambulante que mal tem fraquezas, que são as partes mais interessantes de qualquer personagem, na minha opinião. E eu ainda entendo essas críticas pra quem tem, mas eu sinto que eu aprendi particularmente a gostar do personagem ao analisar ele de um outro ângulo. E claro, porque também dessa vez eu vi as obras certas. Superman surgiu durante um período particularmente difícil nos Estados Unidos e no mundo. O final da década de 30 foi marcado pela Grande Depressão, uma época de crise econômica severa e o mundo estava à beira da Segunda Guerra Mundial. Nesse cenário bem sombrio, o surgimento de um herói como o Superman não foi apenas um alívio bem escapista, mas também uma fonte de inspiração para a população. Ele representa um ideal de altruísmo e de justiça que trazia conforto e esperança para as pessoas comuns enfrentando adversidades. E essa é a palavra. Superman é, acima de tudo, um símbolo de esperança. Ele foi criado como um defensor dos oprimidos, alguém que luta pelos que não podem se defender. Clark Kent, a identidade civil do Superman, é um repórter modesto e gentil que usa os seus poderes para fazer o bem sem esperar nada em troca. Esse aspecto da sua personalidade reforça a ideia de que mesmo que alguém tenha poderes extraordinários, o verdadeiro heroísmo está na compaixão e na vontade genuína de ajudar as outras pessoas. Quando aquele primeiro filme do Superman foi lançado, lá na década de 70, ele foi revolucionário, mas não só ao lançar o gênero de super-heróis, ou pelas inovações técnicas, mas também pela sua mensagem principal. Na capa do filme e na campanha de marketing no geral, havia uma frase: "Você vai acreditar que uma pessoa pode voar". E por muito tempo eu confesso que eu usei essa frase como um argumento mental contra o Superman. Tipo, eu achava que essa frase demonstrava mais do que tudo a superioridade dele quanto aos humanos em todos os aspectos possíveis. Mas eu vejo hoje que essa frase na verdade serve para aproximar o público do herói, e não ao contrário. Ele quer mostrar que qualquer um pode ser um super-herói, não necessariamente voando, porque nem todo herói tem poderes, mas incentivando os outros a fazer boas ações e mostrando que a verdadeira virtude máxima é a gentileza. Desde cedo, esse filme e os quadrinhos mais famosos e celebrados do Superman mostram que o seu verdadeiro poder não está na visão de calor, na super força ou mesmo qualquer outro poder mais esquisito. Não, ele tem a empatia e é isso que o torna tão forte. Acho que o problema começou com Injustice, a história criada para vender o jogo de luta da DC. Nele, o Coringa engana o Superman e o força a matar pessoas queridas pelas as próprias mãos e até mesmo faz com que ele assassine o próprio vilão, se transformando num ditador do mal e tudo mais. E beleza, eu entendo que em uma versão isso pode ter sido interessante de se explorar, mas isso desencadeou muitas coisas. Zack Snyder, que eu citei mais cedo, claramente adorou essa ideia e decidiu colocar o Superman como um símbolo de medo e não de esperança em seus filmes. Até o novo jogo do Esquadrão Suicida tem como vilão, adivinha só, o Superman do mal. Até mesmo outras franquias como The Boys ou Invincible começaram mostrando essa paródia do Superman como esse ser meio sádico e corrompido pelos próprios poderes, como que mostrando que essa seria a realidade tendo alguém superpoderoso entre nós, humanos. Mas eu prefiro acreditar que não. Eu prefiro olhar para o Christopher Reeve, por exemplo, ou assistir as temporadas dessa nova animação da DC e realizar o que eu disse antes. Às vezes a gentileza é o maior superpoder que qualquer um pode desejar. Minhas aventuras com o Superman foi o que ativamente me abriu os olhos para o potencial desse personagem e como eu enxergava ele da maneira mais distorcida possível. É um lembrete singelo e gentil do porquê super-heróis de certa forma são até mais relevantes do que nunca hoje em dia, e aproxima o Superman de qualquer pessoa que queira assistir e sofra com inseguranças ou mesmo ansiedade. Juro, quem tiver como, assista essa animação. E tudo isso só me deixa mais animado pro filme do James Gunn, inclusive, que eu espero que continue trazendo e espalhando essa versão positiva do herói e o poder da empatia acima de tudo. Vai dar tudo certo. Fica bem e até a próxima.